Alunos da terceira série, tudo beleza? Sou o professor Luciano e venho trabalhar com vocês mais um assunto de ecologia. Continuando o assunto de pirâmides ecológicas, pirâmides alimentares, né? Agora aprofundando um pouquinho mais. Então, vamos relembrar nessa aula o nosso conceito sobre fluxo de energia e também conhecer conceitos importantíssimos para entender isso, que seria produtividade. Nós vamos ter os tipos produtividade primária bruta, a produtividade primária líquida, a produtividade secundária bruta, a produtividade secundária líquida e também entender o modelo de fluxo energético, tá? Então é bem bacaninha também esse assunto aí para a gente aprofundar e para você dominar, para você arrebentar lá no vestibular, no Enem e mesmo na tua prova aí, na sua sala de aula. Muito bem, gente. Antes eu trago para vocês uma matéria super interessante, né? O mundo está em crise. O uso excessivo de recursos pelos humanos está levando a Terra a uma situação de risco nunca vivenciada antes, ou seja, a utilização de recursos naturais, tá? Tanto alimentares quanto minerais, né? Pela primeira vez na história, uma espécie, que seria a espécie humana, pode ser responsável por uma extinção em massa. Então, águas, alimentos, matrizes energéticas, né? Como lá, por exemplo, o petróleo, né? Vou colocar o petróleo como exemplo disso. Você tem aqui o acesso a essa reportagem pelo QR Code, é bem importante para a gente aprofundar esse assunto ali. Beleza, gente, agora vamos refletir um pouquinho aqui, algo bem importante que você já ouviu falar aí em outras séries também, até lá no ensino fundamental, sobre a água, né? A água é um recurso renovável? E os alimentos que você ingere também são recursos renováveis? Vamos entender exatamente o que seria essa história de produtos, né, de recursos renováveis. Um recurso renovável, em geral, tem um suprimento infinito que se renova rápida ou, eventualmente, de uma maneira mais lenta. Por exemplo, a água, você consome a água, mas ela se repõe. Portanto, a água é, no caso, um recurso renovável, tá? Aí, um outro conceito importantíssimo também, produtividade, tá? Então, quando a gente fala em cadeias alimentares, em produção de energia pelos seres autótrofos, eles utilizam essa energia para eles, passam para os níveis de consumidores primários, secundários e tudo mais, a gente automaticamente acaba falando em produtividade, que seria a capacidade dos organismos de um nível trófico de aproveitar a energia recebida para produzir biomassa. O nome disso vai ser a chamada produtividade, ou seja, ele vai receber aquela energia e transformar aquilo em biomassa, ou seja, em matéria, em tecidos para ele, né? E esses tecidos utilizam uma certa energia metabólica que vai ser essencial para aquilo. Beleza, antes vamos trazer uma atividadezinha aí para a gente reforçar, para a partir daqui a gente aprofundando o nosso assunto. Então, a gente tem aqui uma teia alimentar, tá bom? Aqui a alga, lembrando, né? A alga seria o ser que faz ali a fotossíntese e produz energia para os consumidores primários, né? Aí os secundários se alimentam dos primários. Vamos também relembrar que a questão do sentido da flecha sempre vai do nível que está passando energia para aquele que está recebendo, tá? E aí a pergunta: um dos organismos dessa teia alimentar obtém energia de produtores e consumidores, tá? Qual é esse organismo? E justifique sua resposta. Então, dá aquele tempinho básico aí para vocês tentarem responder e a gente já volta.
Lembrando lá, galera, sempre a gente tem a tendência a analisar sempre como cadeia alimentar. E a cadeia alimentar sempre é um recorte, né? Como eu sempre falo, sempre é um recorte de uma situação. A teia alimentar dá uma visão mais geral dentro daquela comunidade, de seres que dependem um do outro para a sua alimentação. Então, a gente está perguntando aqui, né? Obter energia de produtores e de consumidores. Quem que é esse indivíduo? Então, nós temos aqui o chamado camarão-areia. Ele é consumidor primário e consumidor secundário ao mesmo tempo, né? E ele obtém energia das algas, por isso ele é consumidor primário, e do camarão micide, que seria o camarão seria consumidor primário, portanto, transforma no caso, o camarão de areia como consumidor secundário, tá? Então, a gente sempre faz essas análises quando vai fazer um exercício. Lembre, sempre procure numa teia alimentar ou numa cadeia onde se encontra o produtor, tá? Sempre é uma planta, enfim, né? Então, vamos entender ali a questão da produtividade, gente. Podemos expressar a produtividade em caloria de biomassa, então já entendemos, já que é uma pirâmide de energia, né? Está falando em quilocalorias, produzidos por metro quadrado durante um ano, tá? Então, nós temos aqui os produtores, uma quantidade maior na base dessa cadeia, dessa pirâmide, né? 4.000 quilocalorias por ano, tá? Consumidor primário, 400 quilocalorias por ano e consumidores secundários, 40 quilocalorias por ano. Lembrando que há uma transferência de energia de um nível para outro, tá? Então, com isso, a gente consegue classificar, né, a produtividade como produtividade primária bruta e produtividade primária líquida, tá? É um nível de classificação, a gente já vai ver outros também, tá? Então, nós temos aqui o PPL, produtividade primária líquida, né, que é a quantidade de matéria orgânica que foi incorporada, efetivamente, ela vai ser igual à diferença entre a produtividade primária bruta, que é a quantidade de matéria orgânica produzida na fotossíntese, o total daquela matéria orgânica produzida, menos os gastos energéticos, como a respiração, por exemplo. Com isso, você tem a produtividade líquida, daí no caso, né? Lembrando que uma das formas de perder energia de um nível para outro é através da transpiração, através de excretas, né? E dentro dos próprios processos metabólicos que acontecem dentro do corpo do organismo, tá? Tudo isso gera um gasto de energia. Então, a produtividade líquida é baseada nisso, tá? Então, vamos a uma segunda atividade aqui para ver como é que você está absorvendo o nosso assunto aqui. Como exemplo de seres vivos encontrados num dado ambiente, temos, então vamos citar alguns organismos ali. Aves, caranguejos, insetos, peixes, algas. Dos grupos de seres vivos citados, qual deles contribui diretamente para a manutenção da produtividade no referido ecossistema? Damos um tempinho aí para vocês, pensa um pouquinho e a gente já volta para ver o que você respondeu aí.
vamos lá, gente, com base, né, nesses elementos dados ali. Então, as algas contribuem diretamente para a manutenção da produtividade, tá? Nesse ecossistema por fazerem fotossíntese e participarem diretamente na produção de energia. Então, lembrando assim desse conceito, você não pode esquecer. O sol, né, estimula, no caso, as plantas, né, os organismos autotróficos, de um modo geral, os organismos clorofilados, a fazerem fotossíntese. A fotossíntese, né, como dois produtos gerais, assim, vamos dizer, simplificando a fórmula, ela vai produzir oxigênio, que vai ser dispersado para a atmosfera e vai ser consumido por ela própria, e também energia, né, na forma ali de carboidrato. Essa energia, né, acumulada na forma de quilocalorias vai passando de um nível para outro. Quem está sempre repondo essa energia no ecossistema, ou seja, naquela comunidade, naquela cadeia alimentar, sempre vai ser o organismo fotossintetizante. Por isso, nesse caso, são as algas. Você extrapola isso para um ecossistema de plantas terrestres, enfim, né, qualquer situação você pode considerar ali. Então, nós temos ali, então, né, conceituando produtividade primária bruta. É a quantidade de matéria orgânica que um organismo autotrófico, ou seja, o produtor, né, consegue produzir na fotossíntese por unidade de tempo. Quanto que ele consegue produzir? Vamos pensar isso a nível, né, geral ali de quilocalorias, tá? E a produtividade primária líquida é a produtividade primária bruta, né, ou seja, o total menos os gastos energéticos ali com respiração. Essa energia que vai estar disponível para o próximo nível trófico. Então, o próximo nível trófico vai pegar o que sobrar, né? Ou seja, a produtividade líquida de energia ali. Muito bem, aqui temos um diagrama, né? A biomassa total, né? Massa de organismos por área, né? E aí nós temos aqui, dentro de produtividade primária, tá? Produzido por aquele organismo, temos a bruta e o desconto energético ali com respiração e tudo mais, formando a líquida, passando para um nível ali secundário, né? Que recebe uma quantidade menor daquela energia inicialmente produzida. Isso é bem importante e, né, anota aí, tudo isso é importante para a gente aprofundar esse conhecimento. Aí nós vamos para o nível de produtividade secundária, também bruta e líquida, que a gente vai falar de um modo geral. A bruta, gente, é a total de biomassa que um herbívoro, agora a gente já está a nível do herbívoro, ou seja, do consumidor primário, consegue absorver dos alimentos que ingere. Quanto que ele conseguiu absorver dos alimentos, vai ser ali a produtividade secundária bruta. E a líquida, a gente vai descontar os gastos também com a respiração, ou seja, com o metabolismo dele. Tá? Então, as duas situações são importantes, só que agora a gente já está vendo dentro de um outro nível trófico. Né? Vamos falar então da secundária líquida. Corresponde a quanto ao herbívoro, né, ao que esse herbívoro acumula efetivamente de biomassa em determinado intervalo de tempo. Sua energia que estará realmente disponível para o nível trófico secundário dos secundários, de quem se alimenta deles. Tá? Então, com base nisso aqui. Só que existem alguns inconvenientes que a gente também tem que trabalhar, a gente também tem que entender na questão das pirâmides ecológicas. Isso aí a gente também tem que ter noção disso. E onde que elas falham? Falam quando citam os decompositores, com relação aos decompositores, aos fungos que também estão presentes, as bactérias também estão presentes nesse processo, fazendo a reciclagem, né? Os decompositores são uma parcela importante nos ecossistemas também, quando a gente vai ter aquela produtividade geral naquele ecossistema, tá? Isso aí muitas vezes não é considerado. A matéria orgânica armazenada, que é a matéria não utilizada e não decomposta, tá? Então a gente tem que pensar nessa situação ali também, tá? A importação e exportação de matéria orgânica de outros ecossistemas também é uma falha, né? Pensando assim, chegando de outro ecossistema, mais biomassa, mais energia alimentar, né? E uma vez que os ecossistemas sempre são abertos, tá? Então eles também interagem entre si, podendo alterar esse resultado final dentro da biomassa, ok? Então uma proposta de solução, né? Quando a gente analisa a produção de matéria orgânica através da fotossíntese, beleza? A gente analisa os níveis de decompositores que existem em qualquer ecossistema, beleza? E também os fluxos de importação e exportação de matéria orgânica nesse ecossistema. Com isso, nós temos ali o chamado
modelo do fluxo energético de uma maneira mais fiel. Isso a gente tem que entender, porque há uma interferência justamente desses elementos. Então, aqui a caloria total, né, sendo passada para todos os níveis, como elas vão ser consumidas e tudo mais. Então, dentro desse esqueminha aqui, a gente pode aprofundar bem. A gente tem que entender sempre isso, tá, gente? Quando a gente fala em produtividade geral, de uma maneira estimada, a gente fala, mas não pode esquecer de considerar que na prática existe ali uma variável, né? E essas variáveis são a ação desses decompositores e também a integração entre os ecossistemas. Algumas espécies, uma quantidade de matéria orgânica, vamos falar assim, uma quantidade de matéria orgânica sendo perdida daquele ecossistema e outra sendo ganha. Então, o fluxo disso vai gerar ali para nós a realidade desse modelo do fluxo energético. Mas assim, gente, nós temos uma proposta de mão na massa para você fazer em casa, tá? E isso aqui é bem interessante, tá? Vamos construir um modelo didático para compreendermos o significado de matéria e fluxo de energia no ecossistema. A gente tem que praticar. Praticando, a gente começa a assimilar bem, tá? E aí você vai tirar de letra quando você precisar fazer uma avaliação ou mesmo fazer um comentário sobre isso. É importante, né? Uma formulação de opinião e tudo mais. Para isso, faremos uma analogia utilizando materiais bem simples. O tempo estimado para a construção desse modelo é para aproximadamente 15 minutinhos. Coisa rápida, né? Passo a passo, então. Pegue uma folha de cartolina e recorte um círculo mais ou menos com cerca de 20 centímetros de diâmetro. Depois recorte uma série de aletas em volta do círculo e dobre uma das margens de algumas delas, como mostra ali na figura abaixo. Na próxima figura ali. Faça um furo no centro e passe uma vareta através dele. Você vai construir uma roda d'água, tá? Você vai construir através daquele furinho uma roda d'água ali. Abra uma torneira e posicione-a de modo que caia nas dobras das aletas, como mostra na figura 4.4 que a gente já vai ver ali no próximo ali, tá? Então aqui, ó, gente, aqui você vai fazer os cortes, né? Você vai fazer as dobras, beleza? E aí, ó, mostrando ali como deve ser colocado o palito, né, vamos dizer ali, embaixo da torneira, para que, logicamente, produza esse giro, né? Após a construção de seu modelo, vamos responder as seguintes questões. O tempo estimado para responder as questões, aí fica aproximadamente mais 10 minutos, totalizando 25 minutos de atividade para você, tá? Você não vai precisar responder nessa aula agora para nós. Você vai pensar aí. E aí você vai dizer para nós qual a diferença entre fluxo e ciclo. Aí você pode consultar, tem várias fontes, você pode consultar isso aqui também, entre fluxo e ciclo. Logicamente, você tem que pesquisar em livros de biologia, tá? Você não pode simplesmente pegar ali uma definição de dicionário. Nessa montagem, o que seria equivalente ao fluxo de energia e ao fluxo de matéria? Também é importante você ter essa noção. Então pensa bem, né? São várias questões que você vai poder pensar com bastante tempo. Você pode até perguntar para o teu professor, não tem problema, tá? E o que se diria sobre a relação entre fluxo de energia e ciclo de matéria? Então tudo isso é importante, tá, gente? Uma atividade de mão na massa ali é um pouquinho diferente, é uma forma diferenciada de a gente analisar o tipo, né, o assunto que a gente está trabalhando ali com relação a essa pirâmide de energia e também ali essa questão de fluxo e tudo mais, e montar uma resposta com as suas palavras, tá? Tudo isso é importante, mas preste bem atenção em todas as partes, né, justamente disso daqui, tá, gente? Então, esse assunto, assim, ele complementa, né, quando a gente vai falar em produtividade, complementa os assuntos das pirâmides ecológicas, tá? Essas pirâmides elas podem ser alteradas por vários fatores, inclusive por interferência humana, tá? Lembrando dessa situação também. Na verdade, elas são cadeias alimentares que a gente estuda, só que aprofundando, falando o quanto de energia, de biomassa é passado de um nível para outro, quanto que é aproveitado, e também levando em consideração a perda que o organismo tem com o seu próprio metabolismo. Isso aí também é importante você lembrar dessa situação, certo? Então, o que acontece? A gente, nessa aula, então, daí nós conseguimos entender esse conceito do que é a chamada produtividade, lembrando que temos a primária e a secundária, a líquida e a bruta, e que dentro da líquida, né, a gente tira
as quantidades utilizadas em metabolismo, né, dentro do total da bruta, e o modelo de fluxo energético mais adequado que existe, já desconsiderando, né, considerando algumas situações ali como o fluxo, né, de importação e importação de matéria orgânica naquela situação e, né, e outras situações ali, e bem como os tipos de produtividade de uma pirâmide ecológica. Gente, agradeço aí a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aprofundem o assunto também, interajam com os professores, bote a mão na massa efetivamente ali para produzir aquele modelo, tenta explicar, se aprofunda bem no assunto, porque você vai precisar muito disso daqui para frente, tá bom? Beleza, gente? Obrigado e até uma próxima.